Tô vendo aqui o nosso amigo aqui, que não curte judeu porque continua com a ideia de 1914 que os judeus querem dominar o mundo, né? Ou que o judeu é um povo escolhido, ou que o povo judeu é o povo mais inteligente, isso, aquilo. E aí um próprio judeu começou com a teoria, como fala, contra o seu próprio povo, né? Mas ele queria o poder absoluto para ele mesmo. Mas vamos lá, vamos a dissertação aqui do vídeo dele. Ele está falando sobre o 5G, né? Mas vamos dar o contraponto aqui. Eu acho errado essa internet 5G porque estão falando que ela é nociva ao comprimento de onda das células do humano, né? A nossa célula, do animal, tudo que é vivo, né? Ela destrói as células, né? E a China quer impor isso. Infelizmente a China ela tenta ter um controle social total, né, como esse homem disse aqui. Mas vem a grande questão, né? Ele está apontando aqui sobre todas as questões que apontam a nova internet, que apontam a nova sociedade, que apontam isso, aquilo. Ele falou que os desenhos estão dizendo qual é o caminho que vai a humanidade, ou esse desenho nada mais é do que o nosso subconsciente criando o apontamento para onde que a gente está indo, né? Desse sistema que não tem sentido, que não tem estrutura. O objetivo desse sistema, né, é trazer melhorias, ou trazer soluções a tudo, né? Tudo está solucionado. Mas esse sistema, pelo fato dele ser incompleto e que todos os indivíduos dentro desse sistema tem uma ordem estabelecida, uma ordem criada, que é simplesmente você, como posso dizer para vocês aqui, simplesmente de você pensar no seu ganho, no seu lucro, e essa é a ordem. E infelizmente cada indivíduo dentro da sociedade ele tem uma ordem. Por exemplo, o meu militar. Por que os militares são tão agressivos, são tão intolerantes? Que a ordem deles é simplesmente servir a hierarquia, e que eles têm que estar em sentido a essa hierarquia e não pode cometer o erro. Ou seja, essa é a ordem de comando, esse é o objetivo estabelecido por eles, esse é o propósito deles, essa é a lavagem cerebral que eles sofrem, e eles não consideram nada que exista a não ser a hierarquia, a ordem de sentido à hierarquia, e nenhuma atitude, e qualquer atitude que desrespeita essa hierarquia é prisão, é cadeia, é isso, aquilo. Então eles odeiam os indivíduos, eles odeiam a sociedade, eles odeiam os civis. Porém, alguns que têm consciência sabem que aquela ordem é feita para ajuda e melhoria dos indivíduos, né? Porém, a pessoa que ela não tem uma construção moral, ela não consegue identificar nada além da regra pré-passada por esse indivíduo. Mas vamos entrar aqui no assunto aqui. Essa inteligência aqui 5G, né? Imagina, eu acho que ele falou aqui no vídeo aqui, mas imagina a grande questão. Essa inteligência, ela começa a prever o seu comportamento, a prever o seu padrão. Ela tem controle da sua biologia. Ela tem uma pré-função sobre o seu sono. Ela começa a analisar os comportamentos de distúrbio. Você está assistindo um determinado filme demais, ou você está tendo um determinado comportamento demais, isso, aquilo. Ela começa a impor um controle para, você ter um comportamento como um oceano, né? E esse comportamento, vamos dizer assim, ele é imposto 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele começa a mudar o comportamento e o costume da nossa sociedade. E toda a nossa sociedade ela começa a ficar conectada à internet, e a internet ela começa a criar um padrão de comportamento, um padrão de vida. E aí a nossa sociedade ela começa a exigir esse padrão de comportamento, começa a exigir esse padrão de vida. Essa começa a ser a base da democracia ou da filosofia da nova geração humana, da nova humanidade. Ou seja, todos os indivíduos estão ligados à máquina, e a máquina ela vai ditar qual é o que é certo e o que é errado. Exatamente igual o programa social da China lá, que te dá pontos ou que tira pontos pelos seus erros. Porém, aquilo ali ainda existem os programadores da China, né? E lá não existe liberdade individual, e etc. Então a grande questão da tecnologia 5G,
que ela é o primeiro passo à intervenção total da sua vida, ou seja, eles vão ter todos os dados do que você tem, o que você tem que comer, o que tipo de comida que você tem que comer, a quantidade de sono que você vai ter e tal. Porém, a sociedade humana ainda não tem consciência, né, do como o subconsciente trabalha, como o subconsciente ele afeta, como que esse subconsciente ele vai trabalhar a noite todinha no seu sono ali para reformatar o seu padrão comportamental, a sua personalidade e tal. Por exemplo, aqui, ó, esse moço aqui mesmo, ele tem os movimentos do ombro dele ali, tinha alguma coisa apertando ele e tal, né? Eu não sei se ele faz isso por causa do cansaço que ele faz para gerar esse vídeo, ou porque ele tem que raciocinar e gravar o vídeo ao mesmo tempo, né? Porque talvez ele não tenha pauta. Isso se tornou um hábito dele. Ou ele faz isso ali para passar uma informação para você sobre esse mundo que está te apertando, né? Ou como posso dizer para você, o subconsciente dele já foi afetado por alguma coisa e o subconsciente dele está dizendo alguma coisa, tanto para ele, tanto para a gente, como que ele se sente em relação às coisas. E aí a consciência dele gera uma solução para isso, né? Como a consciência de todos os indivíduos. Porém, a grande questão é, o que realmente é real? A nossa vida ou uma vida domesticada a todos os indivíduos da Terra? Mas é que tem a grande questão, se você domestica a espécie humana, você não passa só conhecimento técnico, você não queria que o cientificismo seja a solução absoluta da sociedade e etc. E você queria uma solução para isso, você acaba, como eu posso dizer para você, gerando a questão assim, olha, aquela pessoa saiu dentro do padrão, então ela tem que ser abatida se a espécie humana é domesticada e etc. Mas isso daqui são muitas questões, são muitos labirintos, né? E eu acho que eu já deixei bem claro aqui para vocês, né, sobre a internet 5G, as questões, as consequências, qual que vai ser o novo caminhar da sociedade mundial, né? Mas já existe, os politicamente corretos já são indivíduos criados pela internet, que já têm o comportamento da internet, já têm o pensamento da internet, condenam a internet, condenam os outros indivíduos, mas eles não trazem solução para nada, eles só ficam condenando as pessoas. E qualquer pessoa que não está no padrão politicamente correto deve ser excluído ou destruído da sociedade, né? Existe uma nova classe social criada pela convivência que eles têm, né? Mas eu me sinto chateado. Nosso amigo aqui condena o meu povo, a minha cultura, né? Mas o meu povo e a minha cultura é muito bom, né? Ele falou até mal do Pai de Jesus Cristo, né? Mas né? Fazer o quê? Ele está estressado da existência.